Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Lopes Farias, eu sou aluno de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na FATEC Zona Leste e eu vou gravar um vídeo hoje explicando um pouco sobre o JavaScript, a sua história e as suas principais funcionalidades, mas como esse vídeo é destinado a um trabalho da FATEC Zona Leste e lá nós já temos aula de programação Java, eu vou reaproveitar alguns dos assuntos que a gente já conhece. Ou seja, algumas coisas que eu for explicar em JavaScript, eu vou dar um paralelo em Java para facilitar o aprendizado e o entendimento. Então, esse vídeo ele é mais destinado para quem conhece pelo menos um pouco de Java, pelo menos o básico. Mas sempre que eu gosto de explicar um assunto, primeiro eu gosto de entender a história, porque quando a gente fala de uma tecnologia, é sempre interessante a gente saber por que essa tecnologia surgiu. Porque a maioria das tecnologias geralmente vieram para resolver algum problema. Então, quando a gente entende qual era esse problema e para que aquela tecnologia é disposta, o que ela veio solucionar, a tendência é que a gente consiga trabalhar melhor dentro dessa tecnologia. Então, eu montei uma linha do tempo aqui que conta um pouquinho da história do JavaScript, mas eu acredito que antes de falar sobre a história do JavaScript, a gente precisa comentar um pouquinho sobre como a internet surgiu, a história primeiramente da internet, e depois como as páginas web começaram a ser criadas e o porquê o JavaScript foi criado. Então, a nossa linha do tempo começa ali em 1969, que era em plena época da Guerra Fria. Então, tinha uma disputa tecnológica muito forte entre os Estados Unidos e a União Soviética, e os Estados Unidos, não querendo ficar para trás, começou a fazer um investimento muito alto, e uma das preocupações que eles tinham era de ter algum local deles bombardeado, e além do prejuízo físico que teria pelo bombardeamento do local, também poderia ter uma perca de dados muito grande. Então, eles queriam criar maneiras dos computadores se comunicarem para que, caso houvesse um bombardeamento, os dados estivessem replicados em outros lugares. Então, o exército americano, em conjunto com algumas universidades, criou a ARPANET, que a DARPA era uma agência do governo, e só que depois acabou que muita universidade começou a participar e começou a ficar uma rede muito grande e não tinha exatamente como eles darem conta de dar manutenção em tudo isso. E também, além de ficar muito caro de fazer tudo isso, não é exatamente seguro você ter dados de segurança nacional, dados pertencentes ao Exército, junto com dados de universidades, de alunos e estagiários, etc. Então, eles fizeram as divisões. Teve a Milnet, que ficou específica para a área militar, e teve a nova ARPANET, que essa ficou de uso dentre as universidades e público e etc. Aí a gente vai dar um salto no tempo um pouco maior. Aconteceram muitas coisas nesse período, mas nem tudo que aconteceu nesse período é exatamente interessante para a gente. O mais interessante é em 1976, que surgem os protocolos TCP e IP, e surge mais ou menos a ideia de World Wide Web como a gente conhece. Na verdade, tem um erro ali no slide. A World Wide Web e o HTML vão surgir de fato em 1991. Ambos foram criados pelo Tim Berners-Lee. Na verdade, está invertido aqui. Eu procuro evitar um pouco citar tantos nomes para não ficar confusa a ideia do que aconteceu, mas eu acredito que citar o nome do Tim Berners-Lee é importante porque ele é uma pessoa muito relevante na nossa área. E ele criou duas coisas importantíssimas, que foram o protocolo HTTP e a linguagem HTML, que hoje em dia a gente não entende bem como uma linguagem, mas foi uma revolução muito grande naquela época. Só que, durante muito tempo, o HTML foi muito usado, foi
muito útil, ele é usado até hoje, na verdade, mas nos anos seguintes ele começou a não ser suficiente para tudo que se queria fazer. Então, em 1995 já tinham alguns navegadores bem interessantes que queriam implementar novas funcionalidades, e um deles era o navegador Netscape. Ali em cima eu coloquei a foto do HTML e do CSS junto, mas eles não nasceram exatamente juntos. O CSS veio depois como forma de estilizar o HTML. Mas eu preferi deixar a imagem dos dois juntos para realmente passar essa ideia de que hoje em dia um complementa o outro. Então, quando a gente trabalha, geralmente a gente cria arquivos separados e tudo que é de estilo fica num arquivo CSS, e tudo que traz significado para a página a gente deixa num arquivo HTML. Então, só para vocês terem uma ideia de como funcionava mais ou menos a internet naquela época, eu separei algumas fotos e tirei alguns prints. Essa aqui era uma imagem, era mais ou menos como era a internet antes do HTML. Esse é o Gopher, e como vocês podem ver, a internet era mais ou menos isso daí. Você entrava num site e o que tinha era uma tela preta e textos, e você navegava por textos, e não tinha imagem, não tinha vídeo, não tinha todas essas coisas que vieram posteriormente com o HTML. Esse aqui era o navegador que utilizavam na época, o Netscape. Eu peguei esse print de do site oficial do Netscape, porém esse print ele foi tirado mais recentemente. Ele foi tirado no Windows XP, você pode reparar que tem uma data ali na foto de 2001. Então, não é exatamente um print da época, mas ele é interessante para a gente ver como eram os navegadores na época. E mais para frente tem dois prints aqui que eu tirei desse site que é bem legal, chama Wayback Machine, que você pode pesquisar um site e lá eles te mostram todos os diversas versões desse site. Nem todos os sites estão todos documentados lá, mas quando você procura um site que é muito antigo, às vezes eles têm alguma versão bem antiga desse site para você navegar. No caso, eu tirei print do Yahoo, que é uma tecnologia bem antiga, e de um site de bandas, mas se vocês entrarem lá, vocês podem pesquisar, por exemplo, o site da Amazon, que ele é bem antigo, e vocês podem ver que ele é bem dessa época, bem quando surgiu o HTML. E voltando aqui, comparando com o Gopher, dá para perceber que já foi um avanço bem grande, né? Aqui a gente tinha só textos, e aqui a gente já consegue perceber algumas imagens e conteúdos extras. Porém, existia uma necessidade de complementar um pouco mais essa internet. E foi aí que surgiu o JavaScript. Ele foi criado pelo Brandon Wint. Ele entrou na Netscape nessa época porque eles queriam dar mais funcionalidades pro navegador deles, para ter uma diferenciação e eles se destacarem no mercado. E no ano de 1996 foi quando o JavaScript foi implementado no navegador. Porém, quando ele foi implementado, a Microsoft também quis implementar uma linguagem parecida com o JavaScript. Então, eles criaram a própria linguagem e introduziram no Internet Explorer. Para evitar que isso causasse mais problemas no futuro, a Netscape criou o ECMAScript. O ECMA é uma empresa de padronização. Então, eles registraram a linguagem JavaScript e padronizaram essa linguagem. Aí, dando um salto, também aconteceu muita coisa, mas o interessante para a gente é que em 2008 foi lançado o Google Chrome, e um dos principais motivos que o Google Chrome se destacou e se tornou o navegador mais usado até hoje é que ele tinha entre aspas, um motor que rodava muito bem o JavaScript, que é o que eles chamam de V8. Então, devido a isso, o Google Chrome ganhou muita popularidade naquela época e ele tem até hoje ele é muito popular. Falando de hoje em dia, eu separei um
uma imagem aqui, ela é uma pesquisa criada pela RedMonk e ela cita as linguagens mais utilizadas. Essa pesquisa foi feita traz dados entre 2012 e 2020. E como vocês podem ver aqui, o JavaScript nunca saiu do topo dessa lista. Na verdade, ela saiu em alguns momentos ali, em 2013, por exemplo, que o Java ultrapassou. Dá para perceber que tem outras linguagens que estão numa crescente muito grande, como o Python, mas o JavaScript ele é extremamente utilizado. E o interessante é que se a gente reparar aqui em 2017, tem uma outra linguagem chamada TypeScript, que ela é originária do JavaScript. É que eu vou explicar isso mais para frente, mas o JavaScript ele não é uma linguagem fortemente tipada como o Java que a gente conhece. Então você tem esse TypeScript que ele surgiu como um framework, mas hoje em dia alguns já consideram como uma linguagem, que é basicamente uma forma de você tipar o JavaScript. Então quando você vê essa linguagem TypeScript crescendo muito, pode entender também como se fosse o JavaScript, porque é quase a mesma coisa, digamos assim. Então, essas aqui são as fontes que eu utilizei para fazer esse trabalho. Eu usei o livro JavaScript, Guia do Programador, que ele dá uma introdução sobre a história do JavaScript, e também utilizei alguns artigos da internet, principalmente os do Gustavo Guanabara, que estão bem detalhados, com bastante datas. Algumas outras datas eu tive que buscar na internet para confirmar mesmo, mas o PDF está muito bom, vale a pena vocês darem uma conferida. E para a nossa parte prática, o que eu pensei para não ficar um trabalho muito simples, a gente já fazer alguma coisinha legal, é a gente criar uma tabuada em JavaScript e a gente mostra essa tabuada em uma página web. Porque a gente vai criar um laço, vai criar uma chamada de botões e bastante coisa legal, dá para aprender bastante coisa com esse exercício. Eu não citei na parte teórica, mas existem formas de você utilizar o JavaScript também fora das páginas web. O Node, por exemplo, é uma tecnologia que vem disso. Eu vou dar um exemplo primeiro de como fazer uma tabuada aqui no Node, que eu acredito que vai ficar mais fácil de visualizar, e depois eu mostro como mostrar essa mesma tabuada que a gente fez no Node em uma página web. Então, como eu expliquei anteriormente, o JavaScript ele não é uma linguagem fortemente tipada como o Java. Então, para criar a nossa tabuada, eu vou começar aqui criando um loop, um for. E aqui já vai começar a primeira diferença entre o Java e o JavaScript. Uma coisa que eu esqueci de citar, mas que também é legal saber. JavaScript e Java não têm a mesma origem. Eles só têm um nome parecido porque na época que o JavaScript estava para ser lançado, o Java estava fazendo muito sucesso, estava muito popular. Então o pessoal aproveitou a popularidade do Java para utilizar o mesmo nome, mas eles não são a mesma coisa, são linguagens com propósitos diferentes. E uma das diferenças é que a gente não usa tanto, os tipos não são tão definidos aqui. Então, por exemplo, se eu fosse criar um for em Java, eu teria que criar uma variável int, que iria de 1 a 10, para mostrar as 10 multiplicações. Como eu estou aqui, em vez de criar uma variável inteira ou uma variável texto, eu só vou chamar de var. Então, eu vou ter um var i igual a 0. Espera aí que eu estou me confundindo um pouco com esse teclado. Então, a gente tem esse var i, que é igual a 0. Ele vai ser menor ou igual a 10. E a gente vai iterar esse i, né? Então, i mais mais. Então a gente abre aqui
E da mesma forma que no Java a gente tem aquela variável, aquele método sysout, o systemoutprint que escreve na tela, aqui a gente usa o console.log, que tem exatamente a mesma funcionalidade. E aí a gente vai escrever esse... Na verdade eu deveria ter criado uma variável primeiro, né? A gente reescreve aqui, não tem problema. Então eu vou criar um var número que recebe 7. E aqui eu crio uma variável, uma tabuada de 7, né? Repetindo a mesma coisa que está lá em cima. For vari igual a 1. E menor ou igual a 10. E mais. Abre. For var igual a 1. E menor ou igual a 10. E mais. Fecha aqui e abre aqui. Aí a gente vai mandar multiplicar, né? Então, console.log para mostrar. E aqui coloca número vezes i. Aqui no JavaScript o ponto e vírgula é sempre opcional. Em alguns casos eu gosto de utilizar, em alguns casos eu não acho tão interessante. Mas como vocês podem ver, a gente criou um loop. A estrutura desse loop é bem parecida com a do Java, porque na verdade tanto o JavaScript quanto o Java importaram isso da linguagem C. E a gente criou a tabuada do 7. Agora a gente pode deixar isso aqui um pouquinho melhor e criar uma página web que recebe um número e calcula, porque aqui a gente criou uma variável chumbada, né, com o número 7. Então, eu deixei uma página web pronta, só para a gente utilizar aqui como base, para entender um pouquinho. E essa página web, se você não conhece, não tem problema, não tem quase nada aqui. O que eu tenho basicamente é um campinho de texto para o usuário digitar o número. Eu tenho um botão onde ele pode... ele clica para calcular aquela tabuada, e eu tenho esse espaço aqui que eu chamo, que é uma div, que é onde vai aparecer a resposta. Você vai ver que tem um arquivo CSS aqui também, mas não tem nada demais, é só o local onde eu pedi para grifar as bordas de onde vai aparecer a resposta. E olhando a página, que não é essa, se eu der um Ctrl Shift P aqui para abrir com a extensão do Live Server, ele me mostra que é essa aqui. E por enquanto, como a página não tem JavaScript, ela não tem código nenhum. Pode ver que a gente digita aqui e não tem nenhuma funcionalidade no botão. Então, primeiramente, para criar uma funcionalidade nesse botão, eu tenho que utilizar um método aqui chamado onClick, que ele é um método que dispara uma ação quando o botão é clicado, e eu vou chamar esse método de criar tabuada. Criar tabuada. Agora o que a gente precisa é que quando a gente clicar aqui nesse criar tabuada, o nosso método vá para essa função que a gente vai criar num arquivo JavaScript. Para conectar o seu arquivo HTML com um arquivo JavaScript, você pode colocar aqui dentro do JavaScript mesmo, porém não é muito recomendado, não é muito elegante, digamos assim.
Mas se você estiver usando uma IDE igual, por exemplo, eu estou usando o Visual Studio Code, quando você escrever a tag script, ele mesmo já te dá uma script src, que é o caminho para aquele arquivo. Então eu vou chamar de script.js. E o bom daqui é que, clicando aqui, o próprio Visual Studio Code percebe que esse arquivo não existe, e ele cria aqui para mim o nosso arquivo script.javascript. Então, da mesma forma que a gente criou aqui esse método criar tabuada, eu vou vir aqui e receber esse método criar tabuada. Podem ver que a estrutura ela é realmente bem parecida com a estrutura do Java. E dentro desse método, o que a gente precisa fazer? Primeiro a gente precisa receber o valor que está lá dentro do que o usuário digitou, e depois a gente coloca aquele valor num número e gera a tabuada. Então, lembrando que aqui os valores não têm tipo fixo, eu vou criar um var num, e eu vou receber o document.getElement by ID. E o que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma variável número, e no documento ele vai pegar um elemento que tem um ID específico. No caso, o meu ID aqui se chama txtnum. Então eu venho aqui no JavaScript a gente pode usar tanto aspas simples quanto aspas duplas, e geralmente eu uso aspas simples. E a gente coloca aqui txtnum. Aqui a gente também precisa receber a nossa div, já que a resposta vai nela. Então a gente cria uma variável aqui, chamada res, por exemplo, de resposta. E novamente, a gente no documento procura o elemento pelo ID que a gente salvou. E aqui eu salvei a div como resposta. Então, getElementById, resposta. Tendo os números fica fácil, né? É só a gente fazer a mesma coisa que a gente fez lá no Node. For, novamente já me confundindo, né? Var igual a 1. E menor ou igual a 10. Peço desculpas aqui pelos erros de digitação, é que eu não sou muito acostumado com esse teclado, é que o meu computador não está dando para gravar. Mas a gente vai se ajeitando aqui, né? Criando aqui o for. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que no lugar onde está aquela div escrita a resposta aparecerá aqui, apareça a tabuada que a gente está criando. Então a gente vai pegar o res, que é a variável que a gente criou aqui em cima, e vai usar o método innerHTML, que significa que vai alterar o texto. Se eu colocar aqui só um igual, o que acontece é que ele não vai concatenar os valores, ele vai só mostrar o último que está no loop, né? Então a gente coloca um mais e um igual, que aí ele vai sempre concatenar todos os valores que a gente recebe. E como eu quero saber o valor que está dentro desse campo de texto txtnum, a gente cria uma variável com ele chamado num, a gente digita num.value, que então ele vai pegar o valor desse num e multiplica pelo i, que é a variável do nosso loop. Então ele vai entrar nesse loop 10 vezes. Então, na primeira vez que ele rodar o i vai fazer 1, ele vai pegar o valor que está lá e fazer vezes 1. Na parte seguinte, ele vai fazer vezes 2, vezes 3, e aí ele vai calcular a tabuada até o 10. Então, se eu não fiz nada errado, quando eu abrir isso aqui no navegador e digitar algum número aqui, por exemplo, o 5, eu fiz alguma coisa errada, porque ele não está funcionando. Vamos olhar aqui.
Na verdade, a gente esqueceu de avisar o JavaScript que isso aqui era uma function, né? Então, se a gente diz que isso aqui é uma function, ele aciona o método onClick, né? Então, para testar aqui, a gente pode colocar, por exemplo, a tabuada do 5. E apareceu aqui a tabuada do 5, mas isso aqui tá tudo em sequência, né? Tá um pouco mais difícil de entender. Então, aqui dentro do JavaScript a gente consegue utilizar a linguagem HTML também aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui uma aspa simples e vou colocar uma tag BR. A tag BR é uma tag para pular a linha. E eu vou concatenar essa pula de linha com o nosso valor. Então, toda vez que ele entrar nesse loop, ele vai pular uma linha. Isso vai facilitar um pouco a nossa leitura. Então, abrindo aqui novamente. Se eu colocar, por exemplo, a tabuada do 5, ele gera aqui a tabuada do 5. Se eu quiser testar, por exemplo, com o 7, só que aí ele vai criando uma dentro da outra, né? Ele vai aumentando o espaço onde está a resposta. Então, o que a gente pode fazer para resolver esse problema é, por exemplo, colocar antes de entrar no loop, a gente deixa ele vazio. E aqui, por exemplo, se eu quiser criar de novo a tabuada do 5, aqui apareceu. E se eu quiser criar a tabuada do 10, ela entra no lugar. E assim sucessivamente. Esse foi o exemplo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.